Boa tarde, gente! Começando aqui mais uma live nossa, completando a 16ª live, viu, gente? Começamos aí um planejamento inicial de 14 dias de live e a gente já está entrando aqui, consequentemente, na 10ª. Estamos voltando mais essa semana aí com as lives e vamos ter o prazer aí de ter alguns convidados, né, participando com a gente dessas lives. E hoje vamos ter como convidada... Boa noite! Vamos ter doutora Ana diretamente lá na Itália para compartilhar um pouco da história dela, para compartilhar um pouco do que ela vem vivenciando lá na Itália. E eu queria, em primeiro lugar, Ana, agradecer, tá, a você por ter aceito o nosso convite prontamente, de poder compartilhar um pouquinho da sua história e um pouquinho de tudo que você vem acontecendo aí nesse meio dessa confusão que a gente está vivendo, né? Verdade, verdade. Um prazer imenso, Bruno, estar aqui batendo esse papo contigo e contar um pouquinho da minha história e compartilhar um pouquinho essa nossa experiência única. E eu queria perguntar se está bom o áudio, se o pessoal está me ouvindo bem, se a luz está boa. Perfeito. Tá É isso que eu bom? ia falar. Quem tiver qualquer coisa aí, fala com a gente. A gente sabe que a gente está tendo algumas variações aí na internet, né? A Ana estava falando da semana passada, ela ia fazer uma live, inclusive teve problema por conta disso, né, Ana? E a gente está vivendo isso nesse momento. Todo mundo usando ao mesmo tempo nessa plataforma que tem salvado o isolamento social para ele se tornar menos isolado, né? Tá ótimo, estão avisando, tá ótimo, tá beleza, então, tá ótimo. Perfeito, Umas Oswaldo Júnior, show de bola. conhecidas aqui, assistentes, de quando eu trabalhei no Brasil, eu já moro aqui na Itália há 17 anos. Então, Edna, Ó, coisa prazer, boa. prazer imenso. Eu Bom vou rever contar as um pessoas pouquinho da queridas, né, que história. ficaram por aqui, né, Ana? Tenho saudade, deixei muita lembrança boa aí no Brasil, muita recordação boa. Na verdade, eu trabalhei no Brasil de 95 até 2003. Então, eu tenho menos tempo de carreira aí no Brasil do que aqui. Na Itália, eu já estou há 14 anos trabalhando como dentista. Então, eu tenho mais experiência aqui na Itália do que no Brasil, na verdade. Eu vou até pedir desculpa porque tem alguns termos técnicos, de repente eu dou uma escorregada no português, porque já tem muito tempo que eu trabalho aqui, então o italiano está meio que dominando na minha cabeça. Mas, detalhe. Maravilha, maravilha. Gente, vai ser um prazer poder ouvir a Ana. A gente tem tentado trazer, acima de tudo, profissionais. O nosso objetivo inicial, e o projeto inicial começou com alguns profissionais que a gente trouxe há 15 dias atrás, era de trazer experiências de pessoas que moram fora do Brasil. Engraçado que uma das primeiras pessoas que a gente, até pela amizade que eu tenho muito grande, né? Essa é uma amiga e irmã que eu tenho, que foi a Laura Campos, que também é Sim. amiga da Ana. Quando a gente montou essa possibilidade de trazer as histórias, o objetivo é que essas histórias pudessem inspirar e fazer com que as pessoas entendessem, né, sobre o Sim, profissional de saúde que vive fora. E sim, associou o dia que a gente começou esse projeto com o dia que no Brasil se tornou mais grave toda essa pandemia, né? Então, não teve como a gente fugir desse assunto. Mas o principal objetivo, e a gente queria começar de antemão, Ana, sabendo um pouquinho a sua história, né? A gente sim, sabendo que o profissional e o dentista brasileiro, a gente sabe o diferencial que nós temos, né, como formação no Brasil. A gente vê os dentistas brasileiros e o profissional de saúde, de uma forma geral, se destacar muito fora do Brasil, muito por conta do que a gente vive aqui, de toda a formação que a gente tem. Então, para a gente exato. iniciar, conta um pouco da sua história. Você já falou aí que você morou menos tempo no Brasil do que... Morou não, você vivenciou odontologia menos tempo no Brasil do que na Itália. Exato, Traz um pouquinho exato. dessa história para a gente entender um pouquinho como é que isso aconteceu. Bom, a primeira coisa eu gostaria de falar sempre, tento enfatizar sempre essa característica do dentista brasileiro, que em todo lugar do mundo é muito bem visto. Nós temos uma formação fantástica. Eu tenho muito orgulho da formação que eu tive aí no Brasil, porque, na verdade, aqui na Europa, a minha experiência aqui na Itália, eu vou falar da Itália porque eu tenho mais experiência na Itália como universidade. A universidade aqui é muito teórica.
Então, o dentista ele sai da universidade, ele vai treinar, depois que ele terminou a faculdade, que ele vai começar a colocar a mão na boca do paciente, por uma questão até legal de seguro, que é diferente no Brasil, né? A gente no Brasil já começa no segundo ano de faculdade a fazer profilaxia, começa a ter essa vivência da parte prática da nossa profissão, que eu acho que é muito importante, é uma profissão prática, é uma profissão, claro que a teoria conta muito, mas a prática é evidente, sendo uma profissão muito artesanal, entre aspas, a gente tem que ter uma habilidade manual muito grande. É um pecado até você chegar no quinto ano da faculdade e perceber que você não tem essa manualidade, né? Então você vai ter muita dificuldade para se inserir no mercado, porque você vai ter uma curva de aprendizado muito mais trabalhosa, você vai ter um trabalho maior para poder começar a trabalhar com a parte, digamos, física do trabalho. A gente tem uma manualidade que é importantíssima. E essa coisa aqui na Itália é muito penaliza, eu acho que penaliza muito o profissional. Eu Perfeito. trabalhei na universidade aqui de Bicocca, de Milão. Eu fui tutora no começo da habilitação, eu fui tutora dos alunos que tinham acabado de se formar. E eu percebi que depois de 5 anos o aluno não sabia nem fazer uma anestesia. Então, eu falei, nossa, eu no quinto ano de faculdade já tinha arrancado não sei quantos dentes, feito não sei quantas anestesias. É uma coisa bem normal para a gente na faculdade no Brasil, né? E eles Perfeito. admiram muito isso. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho da minha formação. Não foi fácil esse inserimento aqui na Itália. Eu acho que nenhum lugar do mundo é fácil entrar no mercado tão fechado. Inclusive aqui na Itália é muito fechado o mercado da odontologia. Não é como no Brasil. Somos pouquíssimos que nos formamos a cada ano, então é um mercado bem fechado, é muito difícil o exame, mas não é impossível, né? Porque eu estou aqui, tem a doutora Laura, tem a doutora André Vanderlei e tantos outros colegas que superaram esse exame. Então, eu fui uma das primeiras que superou o exame, mas depois disso a gente abriu as portas e aí foi trocando informação, trocando prova, trocando ideia, material, resumo, e a gente foi dando a mão um ao outro e A todos Laura conseguimos. colocou aqui que você foi fundamental para a validação dela. Ela colocou aqui um monte de elogios a você aqui, porque falou que foi fundamental, né? E é muito importante isso. Isso é muito Eu legal também, agradeço, Ana, porque quando a gente eu começa a morar agradeço. fora, a gente acaba e a gente vê pessoas de fora chegando no país, né, que a gente já tem um conhecimento um pouco maior, a gente se sente na obrigação de ajudá-los, né? Então existe mais talvez Sim. essa união dos brasileiros fora do Brasil do que muitas vezes quando a gente se encontra no mesmo país, né? A Laura me falou isso várias vezes. Ela falou, Ana, você nem me conhecia e você me ajudou. Como é que você fez isso? Eu falei, a gente é brasileiro, né? A gente quer ajudar, quer ser solidário, quer dar força um para o outro. E essa é uma coisa muito legal, porque a Laura está em Roma, eu estou aqui na zona de Monza, que é perto de Milão, a Andrea está em Ferrara, eu tenho uma outra colega que está em Firenze. A gente fica trocando informação também em áreas geográficas diferentes também. Isso é muito Sim. importante. Tem alguns cursos. Quando eu vou para Firenze, vou fazer curso, eu ligo para outra colega, aí a gente se encontra. É legal essa coisa, é muito legal. A gente A cria uma rede. nacionalidade une essa distância, né? A nacionalidade, né? Exato, exato. É muito gostoso. Perfeito. Esse grupinho de colegas que eu formei aqui na Itália é muito legal, é prescindível para mim. Eu estou muito feliz pela Laura ter feito esses elogios, mas assim, a gente ajuda porque a dificuldade é muito grande, né? Um Uhum, tem que dar a perfeito. mão para o outro. Isso é É, importante. é. E sem dúvida, sem dúvida. E a gente tá testemunhando isso cada vez mais, né? E aí, quando você chegou na Itália, logicamente, o tempo, logicamente, até você conseguir atuar como dentista, como é que foi esse processo? Eu conheço um pouco a história da Laura, eu sei que foi bem trabalhoso, mas conta um pouquinho como é que foi esse processo. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 2003, eu dei entrada na documentação, não em seguida, mas assim, no final de 2003 eu comecei a preparar a documentação. E aí entreguei no Ministério da Saúde aqui na Itália, que é em Roma. Depois a gente aguarda a resposta do Ministério para saber quais são as provas escritas que a gente vai fazer. Depois da prova escrita, se superar tudo, vai fazer a prova oral. E em Perfeito. 2004 eu fiz a primeira prova escrita, eram 5 matérias. Eu fiz as matérias e depois eu aguardei para fazer a prova oral em 2005.
Fiz a prova oral e em 2006 eu já estava com habilitação, já podia trabalhar como dentista. Em Perfeito, 2006. perfeito. E aí vem a diferença, na verdade, na própria filosofia. Eu falo, Ana, muito que a gente, como, né, no caso aí, como dentista, acima de tudo, a gente tem uma problemática muito grande. Quando a gente trabalha, sei lá, dentro de uma empresa e você é transferido para um outro país, você leva junto a sua profissão, o seu know-how e você se adapta àquela realidade. Como dentista, a Sim, grande maioria de nós somos empreendedores. Você conseguiu, na verdade, a validação para trabalhar e aí vai o segundo passo, trabalhar, né, como dentista. Como é que trabalhar, foi, né, essa história aí de fazer. readaptação de mercado? Essa coisa foi uma coisa interessante. Eu acho que, como eu vivi mundo acadêmico, eu sempre trabalhei junto de hospitais ou universidades. O meu primeiro impacto foi trabalhar dentro do Hospital de Monza, que é a 900 metros daqui de casa, e é um dos hospitais mais importantes que tem aqui na Lombardia inteira. E agora que está sendo essa referência para o COVID, não, que estão fazendo toda a estrutura importante de internações, eu fui dentro da universidade e pedi para o reitor da faculdade para frequentar a universidade, porque eu queria aprender os termos técnicos na prática. Além das matérias que eu tinha estudado e sabia tudo em italiano, tinha superado o exame, mas eu queria ter vivência do dia a dia, da odontologia em italiano. E foi Sim. assim que eu fiz. Eu comecei a fazer cursos, eu fiz um mestrado em laser na universidade, conheci o professor me chamou para trabalhar com ele, e assim vai engatinhando, vai conhecendo outros colegas, outros profissionais, e eles te convidam para fazer uma consultoria aqui, uma consultoria lá. E em 2010 eu resolvi abrir meu consultório sozinha. Então, esse Perfeito. ano são 10 anos que eu tenho um consultório aqui. Mas eu já tinha uma experiência já no Brasil de ter um consultório meu. Então, é Sim. uma coisa que eu trouxe já de experiência e essa vontade de ter uma coisa tua própria, de criar um lugarzinho só teu, né? Que seja, Maravilha. você cure Maravilha. Acho que é o com sonho de todo carinho. profissional, né? O dentista, de certa forma, por mais que ele, muitas vezes a vida leva ele a outros caminhos, eu acho que o sonho da gente ao se formar é ter o seu lugarzinho próprio, né? Exato, exato. A gente tem que ter a nossa, como eu falo no italiano, a nossa bottega, que é o nosso negóciozinho, né? O É, consultório para a gente exatamente. assim, é o nosso objetivo, eu acho, né? Quem pode, quem tem essa mente empresarial também, porque não é fácil também, né? Para Sim. você tocar para frente uma empresa, uma pequena empresa, na verdade, né? E Perfeito. não é fácil Perfeito. tocar barquinho, mas a gente vai, devagarzinho vai, consegue, e eu estou muito feliz. Estou muito feliz. É, eu falo muito, Ana, que a gente na odontologia, a gente não é formado, né, para montar uma empresa, logicamente. Eu falo que a gente não é empreendedor, a gente é aprendedor, né? A gente aprende a empreender no dia a dia, né? E eu acho que Exato. cada dia é uma batalha nova que a gente sofre. E conta um pouco para a gente qual é a diferença principal, né, de atuar como dentista, de ter uma clínica, ter um negócio, né, na área de odontologia, e você teve as duas possibilidades, ter no Brasil e ter na Itália. Qual foi a maior diferença que você encontrou nessa realidade? Muita burocracia aqui na Itália. Eu não sei porque quando eu saí do Brasil, já tem muitos anos que eu saí do Brasil, a burocracia aqui na Itália é muito grande, muitos controles. Tem Uhum, controle de tudo perfeito. quanto é coisa que você puder imaginar. Até da água do consultório, a gente tem que fazer o exame da água que sai da torneira do consultório para fazer pesquisa de Legionella, que é uma bactéria que algumas vezes, se você não tomar conta dessa parte hídrica do consultório, pode causar problema para a saúde do paciente, pode até vir a falecer. Então tem muita burocracia, muito controle, mas eu acho que no Brasil também deve ter mudado muito. Mas quando eu cheguei aqui, eu tenho essa vivência minha até 2003 no Brasil, e eu não me Sim, lembro dessa burocracia tão grande, de tantos controles, de fazer exame elétrico, de toda a parte elétrica do consultório. A cada ano vem um engenheiro técnico fazer esse controle elétrico de toda a fiação do consultório, todas as tomadas. Eu nunca vi isso no Brasil, fazer esse exame, né? Então, eu acho que tem uma burocracia muito grande. Aqui que a gente fala de chutar o dinheiro, eles querem sugar o nosso dinheiro, o nosso sangue para tudo quanto é canto, né? Controle para tudo quanto é lado. Mas é legal, porque você está seguro
que você está trabalhando numa estrutura segura, né? Que não vai dar nenhum problema, que está tudo ok, tudo certinho, porque a curiosidade nossa é, está funcionando tudo direito? Tem algum fio fora do lugar? Tem algum tubo perdendo água? Isso aí é uma coisa importante para a nossa segurança também, né? Sem Então, dúvida. é legal, é legal. Não, perfeito. Não, e isso agora, nesse momento que a gente vive, eu acho que isso ainda vai ser. Eu estava comentando isso, vai ser ainda mais exigente, né? Eu já estou Eu acho imaginando que os caras vão querer fazer um teste para ver se tem bactéria, tem vírus do Covid nas superfícies. Eu já estou imaginando como é que vai ser isso para frente. Vamos ver. Não, a partir de agora. E Ana, aí entrando nesse fato, que eu acho que é algo importante, você está vivendo aí no centro da Itália, que teve, né, Sim, a maior sim. exacerbação, né? Conta um pouco para a gente como é que foi isso, como é que está aí nesse momento, como é que foi o histórico e em relação, acima de tudo, à odontologia, ao seu atendimento, ao consultório. Conta um pouco para a gente. Tá bem difícil, Bruno. Não é fácil você parar bruscamente por uma ordem do governo. Inclusive, nós somos profissionais liberais. Hoje eu recebi uma comunicação que muito provavelmente a gente vai ficar o mês de abril inteiro sem trabalhar. Eu já estou desde março sem trabalhar. Qual Então, foi o no dia final, daí que vocês pararam? o último Você dia lembra? que eu trabalhei foi dia 6 de março. O último dia que eu Perfeito. trabalhei. Uhum. Eu trabalhei até o dia 6 de março. Já estou parada esse tempo todo. Já fez um mês agora. Muito provavelmente eu vou até o dia 5 de maio, por enquanto. Mas Uhum. pode ser que se prorrogue ainda. Então vão ser, na verdade, 8 semanas sem trabalhar. A minha família já está em casa desde o dia 21 de fevereiro, minhas filhas e meu marido. Então já tem um bom tempo que eles estão em casa. A previsão não vai ser, não é muito imediata, porque vai depender do contágio na nossa região aqui. Está muito elevado ainda, está abaixando devagarzinho, mas está elevado. É complicadíssimo. Eu fui fazer urgência no consultório essas últimas semanas que eu fiquei em casa. E o protocolo é muito rigoroso, né? O protocolo exige a máscara, que é FFP3, que a gente está usando aqui. Tem que usar tudo descartável, jaleco, touquinha. Nada do que a gente já não use, mas com uma precaução maior, né? Uma precaução realmente muito rigorosa. E a limpeza do consultório depois, né? O tempo de atendimento entre um paciente e outro aumenta, não pode ter acompanhador, não pode vir com pessoas acompanhando. Entra no consultório, tem que botar o propé no sapato, lavar as mãos, higienizar as mãos. Tem todo um procedimento que a gente não tinha antes e agora, a partir de agora, mudou tudo, né? Acho que a gente vai ter essa virada do procedimento no consultório que não, a gente não vai voltar ao normal tão cedo. A nossa vida vai um pouco depender desse momento histórico, desse vírus, se ele vai ficar por aqui ainda, ou se ele vai decidir ir para outra parte. Não sei, por enquanto ainda está assim, o procedimento está bem rigoroso. Se tiver que E fazer aí urgência... vai. E essa é a dificuldade maior, a gente tem discutido muito isso nos nossos grupos aqui, os protocolos, por exemplo, de atendimento, que até então eram suficientes, não parecem ser mais efetivos, né? E a gente hoje em dia não tem uma referência, né? Qual é o protocolo a ser utilizado? Várias pessoas estão trazendo os conhecimentos, a gente tem tentado formatar a melhor possibilidade, mas mesmo assim a gente não tem nenhuma comprovação de que aquilo vai ser suficiente. Ainda mais sabendo que a odontologia é uma das profissões que tem maior risco, né, de contaminação, tanto de um lado quanto de outro. Exato. Né? Provoca aerossóis e tudo. O protocolo não prevê o uso de turbina, de ultrassom, de micromotor. Então, urgência é urgência mesmo. As urgências que eu fiz no consultório foram cirurgias, foram extrações só. Eu não fiz urgência de abertura de canal, por exemplo. Se eu tivesse feito, eu teria que ter dado um apontamento, uma consulta e parar o consultório por 3 horas. Porque se você usar a turbina, o protocolo prevê que você tem que parar 3 horas. Abrir tudo, higienizar tudo. Então, você abre um canal e fica parado 3 horas. Complicado, né? Eu não sei se o pessoal está fazendo pergunta aqui também, Bruno. Dá uma olhada. Acabaram de falar aqui, a Isabela está falando, acabei de chegar em casa após atender pela primeira vez após essa pandemia. Te conto mais tarde, né?
É a doutora Isabelle que fez a live comigo, que a gente vai fazer amanhã outra. Ah, perfeito. A gente está vivendo essa vida, né? Cada dia, na verdade, Exato. acaba sendo um dia, né? Porque a gente vai. Eu acho que aí já está mais avançado nesse princípio, Ana. Aqui no Brasil ainda, como a gente está mais recente, né? Que as pessoas pararam de trabalhar no consultório, alguns aspectos não chegaram tanto quanto aí. Por exemplo, urgência, né? Esse talvez seja uma das grandes dúvidas de muitas pessoas aqui, porque ainda são poucas as que surgiram. E devido ao tempo que vocês têm aí, já começam a aparecer. As pessoas estão tendo menos tempo de ir ao consultório, estão, logicamente, não fazendo nenhum tratamento, nem preventivo, nenhum acompanhamento, e vão começar Exato. a surgir essas urgências. Como atendê-las e quando atendê-las. Por isso que é muito importante ouvir. Você falou uma coisa importante. Um canal, na verdade, um procedimento endodôntico, que para a gente é a urgência clássica, parece Sim. não ser mais urgência, né? Não, tem que fazer, porque a urgência para a gente é dor aguda, né? Dor aguda tem que ser resolvida. Eu tive sorte que não tive nenhuma urgência de canal, mas se eu tiver que fazer uma urgência de canal, eu vou ter que usar o lençol de borracha, eu vou ter que usar 2 aspiradores, eu vou ter que, eu e a assistente, a gente vai ter que se proteger completamente com a viseira, com toda a paramentação, né? O paciente, coitadinho, ele nem vê o rostinho da gente, só o olhinho, né? E óculos e tudo, a proteção máxima, tentar evitar de jogar aerossóis no ambiente, porque os E, aerossóis que são o nosso problema, né? Quanto ou menos seja, todo aerossóis, atendimento agora ele virou uma cirurgia, de certa forma, né? Não que a virou uma, gente virou uma virou uma, cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico, é um centro exatamente. cirúrgico com mais critério ainda, mais criterioso Exato. nesse momento, né? O paciente, evitar o paciente de cuspir, na verdade, a gente está pedindo para o paciente não cuspir na cuspideira. Eu tenho um funil que entra no aspirador e o paciente vai cuspir ali dentro daquele funil e vai ser aspirada. E o funil Perfeito. vai esterilizado depois que acabou o atendimento, para evitar de contaminar a cuspideira também, que é uma coisa a menos que a gente vai ter que lavar depois, limpar e tudo, né? Perfeito. Você coloca então um funil, é como se fosse um funil dentro do próprio sugador, né? É embuto, que é aquele feito para quem vomita na poltrona, que Sim, sim, o sim. embuto, aqui na Itália tem esse embuto que é para resíduos de amálgama, quando a gente remove a amálgama e tem um separador de amálgamas. Não sei se usa no Brasil já o separador de amálgama para a Não, parte hídrica. Não usa ainda não, né? eu É, acredito que não. aqui a Pelo gente tem a meu conhecimento. obrigação de ter um separador de amálgamas, que é uma centrífuga da aspiração que sai os resíduos de amálgama para não poluir o ambiente. Ok? As pessoas separam no consultório, mas não sei se a gente tem isso vinculado à equipe, não. Pelo menos eu desconheço. Aí já tem equipo com vinculado e tem equipo como é o meu, que não é vinculado, que é separado. Tem o separador de amálgama. A Laurinha está falando. A sala que usamos, deixamos fechados o resto do dia, tá vendo? Quando ela faz um procedimento de canal, abertura de canal, ela deixa a sala fechada o dia inteiro. Você vê, Ela estava uma, falando exatamente isso, que lá, assim, a vantagem que ela tem lá, como ela tem várias salas na são clínica, várias salas, eles exatamente. acabam atendendo em salas diferentes, né? E foi o que ela falou, sempre dois profissionais, né, Laurinha? E aí, se remover tem que ter o Tem que ter o separador, exato. separador de amálgama. Aqui na Itália é obrigatório. No Brasil não Ah, sei disso, para não poluir o ambiente, para não ir no sistema hídrico, né? No esgoto, né? Porque resíduo de amálgama é tóxico. Então, perfeito. o embuto está sendo usado também para isso. Quando a gente acaba o procedimento, mesmo com lençol de borracha e tudo, quando o paciente tem que cuspir, ele vai cuspir no embuto que vai para o separador de amálgama, o resíduo de amálgama que fica na boca. Entendeu? Perfeito. Aí, ó, trabalhamos em dupla como na faculdade. A Laurinha estava me falando exatamente isso, que quando eles vão atender qualquer tipo de urgência lá, como eles são um número grande, vão dois profissionais, até para evitar que alguém da equipe É participe do assistente, processo, né? Da assistente participe do processo. porque se for uma família como a minha, que a minha família, eu estou arriscando a mim e a minha família, se eu chamar assistente, são 2 famílias que a gente está arriscando, né? Alguns Perfeito. procedimentos é melhor que a assistente fique em casa, que pelo menos fique em quarentena uma família, não 2, né? Tem isso também, Perfeito. tem isso também. Menos pessoas envolvidas nesse processo, né, Ana? O Exato, Ana as aí, CDs fora da sala, é verdade, é melhor deixá-las fora da sala. Porque né, se elas crescerem é um problema para a gente também, que elas vai entrar com atestado, é um problema.
Não, exatamente. Aí muda a rotina completamente, logicamente, né? Porque Muda. aqueles que têm mais pessoas, ótimo, mas muitas vezes trabalhar sozinho acaba sendo uma das possibilidades. Você tem que meio que se virar sozinho, né? Porque trazer uma pessoa é o que você falou, é uma pessoa a mais nesse risco, né? Exatamente, exatamente. Ô, Ana, e me fala assim, uma coisa importante também, a gente sabe, e aí vai uma outra logística, a gente conversou muito com Laura sobre isso, a questão do negócio. Assim. A gente sabe, logicamente, que não deixa de ser uma empresa, a gente vive daquilo no dia a dia. Quais são os apoios, na verdade, que vocês estão tendo aí nesse momento para conseguir continuar como empresa? Porque não é fácil, a gente tem todos os custos, né, que continuam, a gente tem o custo e a nossa sobrevivência através daquele consultório, e estar fechado significa não faturar e alguns custos serem mantidos. Como é que isso vem acontecendo aí, particularmente, principalmente você que está no meio dessa exacerbação? A gente tem uma previdência obrigatória aqui na Itália que chama EMPAMA, que a gente paga em base à nossa renda. Nós não fazemos parte do sistema sanitário, do sistema INPS que tem aí no Brasil. Nós temos a nossa previdência. Essa previdência, em base ao teu faturado, se você tiver uma redução do faturado, eles estão dando um apoio econômico. Perfeito. E estão dando esse apoio econômico, é pouco, mas ajuda alguma coisa. Em base à tua renda anual do ano de 2018, porque eles estão fazendo um cálculo retroativo. Eles também estão dando uma ajuda de custo para quem teve uma renda um pouco mais baixa. Para os assistentes, que são os nossos funcionários, o governo vai pagar 80% do salário deles, que tem uma cassa integrazione, que eles chamam. Aqui a lei trabalhista é muito mais rigorosa aqui no Brasil e protege mais o trabalhador também, né? Sim. Profissionais liberais, mais ou menos. Mas a minha assistente está garantida. Ela está garantida do que você, no caso, né? Mais apoiada, de certa forma. Eu tive que dar férias, tive que dar tudo que ela tinha direito, e do mês de março, e agora em abril ela vai começar com esse sistema de cassa integrazione que o governo vai pagar 80% do salário dela, que já é uma boa coisa, né? Não, é uma ajuda grande, porque o nosso custo com colaboradores é um dos custos que pesam, né? No funcionamento. É uma ajuda excelente. Para a gente, um pouco menos, mas aí vai ter... o governo vai dar um montão de possibilidade. Se você quiser fazer empréstimo até 25 mil euros, não vai ter juros. Então, tem uma série de facilidades que você vai poder ter se você tiver dificuldade econômica. Na verdade, eu sempre, até no Brasil, eu sempre tive uma previdência privada, que eu acho que todo profissional liberal deveria ter, porque você vai ter que utilizar em um momento como esse, não? Você nunca sabe. Ou é doença, ou é algum momento de urgência, você vai ter que usar. E eu aconselho vivamente de fazer essa previdência privada, que seria uma, entre aspas, uma poupança, que eu acho importante. Sim. Não deixar ficar numa situação assim tão dramática, né? Perfeito. Boa. A Laurinha está falando aqui que eu segui o conselho de Bruno e suspendi as assinaturas de revistas, jornais e TV a cabo. É o que eu estava falando. A gente, nesse momento, tem que reduzir ao máximo os custos, né? E muitas vezes alguns serviços que nesse momento não vão ser utilizados e muitas coisas pequenas se tornam custos altos, ainda mais se eles não forem... Exatamente. Pode suspender, pode tentar negociar o aluguel. Tem várias estratégias, né, para você poder sobreviver como uma pequena empresa. As grandes empresas do governo é quase que obrigado a salvar, né, porque o país não pode parar, né? Então, exatamente. Eles estão dando uma grande ajuda. Nós pequenininhos tentamos. A Isabela está falando aqui que está pagando minhas contas com a previdência privada. A Isabelle, fantástica. É isso aí. A previdência, a gente sempre fala, eu vou pagar para que isso, né? Mas tá vendo, na hora que precisa. Perfeito, né? perfeito. Né? A gente tem que ter, eu falo que nesse momento agora de dificuldade, que logicamente não existe planejamento para um momento desse, né? A gente se planeja para situações que possam acontecer fora dos padrões normais. Eu acho que aqueles que se prepararam através de um fundo de reserva, né? E aí o fundo de reserva pode ser uma previdência privada, que não deixa de ser um fundo de reserva, vão enfrentar com mais tranquilidade. Não que não vai existir dificuldade, logicamente vai existir. E a gente, profissional de saúde, Ana, eu acho que muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, né? Nem consegue reservar.
A gente, ó, juntou o Complicado primeiro resolver dinheiro, uma compra um coisa. carro. Juntou o primeiro dinheiro, busca comprar um imóvel próprio. Eu falo sempre, o primeiro bem, e aí vai para os mais jovens que acompanham a gente, o primeiro bem que você tem que construir é seu fundo de reserva. Porque tem que ter liquidez para na hora ter um carro. Agora não adianta nada, você não consegue vender, né? Não adianta muita coisa. Tem que ter Exato, é liquidez um para custo, né? enfrentar. Carro é um custo também. Carro é um custo. Exatamente. E a coisa, e algumas coisas acontecem, a gente vê assim, logicamente, por mais que a gente se ache seguro, né? Tem certas coisas que acontecem que a gente é um país muito mais, de certa forma, organizado do que o Brasil, por exemplo, e você está vivendo essa dificuldade. Nossa dificuldade, nesse momento, acaba sendo não igual, até a Itália, nesse momento, até pior do que o Brasil, por conta de mais tempo e mais pessoas envolvidas no processo. E a gente tem essa dificuldade, Exato. então a gente tem que estar realmente preparado para enfrentar algumas possibilidades que possam acontecer sem Sim. planejamento na nossa vida, né? Eu acho que vai ser legal. Essa experiência vai ser uma experiência única para todos nós. Como é uma Uhum. experiência inédita, a gente tem que tentar tirar o lado positivo dessa experiência, né? Não tudo vai ser negativo nessa experiência. E eu acho que até o aspecto econômico também, porque você aprende até a viver com menos, né? Até com menos coisas supérfluas. Então, cortar o que for supérfluo, cortar o que não for necessário e tentar viver com uma situação mais estável, sem gastar muita grana, pensando no amanhã, entendeu? Eu acho uma coisa legal isso também, né? Com certeza. Porque Eu acho que você fica regula. Eu acho refletindo, que né? sim, sim, perfeito. Eu acho que, e assim, uma das diferenças, eu acredito, inclusive, Ana, da Europa para o Brasil, eu acho que assim, as grandes crises, né, ou as grandes problemáticas a nível mundial, ela transforma a cultura de um país, né? E a Europa, de certa forma, como viveu a Sim, guerra, né, lá dentro do país, a gente vê que algumas exato, adaptações da cultura aí vem muito por conta dessa dificuldade da guerra. A gente, o Brasil, por ser um país exato. jovem, novo, né, a gente tem muito mais consumo de supérfluos, a gente muitas vezes tem falta de planejamento financeiro, né? Tanto é que aqui, eu tenho um amigo meu que ele fala o Exato. seguinte, ó, parcelou e a parcela deu menos de R$ 100, eu compro um helicóptero, né? Porque basta parcelar e dar no bolso, eu compro, né? Assim, bastou parcelar, come um helicóptero, eu vou comprar. A gente parcelou, deu no bolso, acabou. E a gente sabe que essa é uma filosofia completamente oposta do que acontece aí, né? É E talvez oposto. nesse momento se ajuste um pouco isso, né? Exatamente. Você aqui, quando eu cheguei aqui na Itália, eu percebi que ninguém conseguia comprar nada parcelado. E eu percebi que a Itália começou a empobrecer nos anos porque começaram a parcelar as coisas. E eu achei uma coisa negativa, porque Perfeito. quando eu comecei a ver televisor parcelado, carro parcelado, eu falei, peraí, está acontecendo alguma coisa, a Itália está empobrecendo, porque tudo era Perfeito. vista, né? Agora é tudo parcelado. Então, quer dizer, tem alguma coisa que está errada na economia, né? Porque se o pessoal começou a parcelar, quer dizer que o poder de compra está menor, né? Exatamente, Então, exatamente. é um sinal de que a economia, sim, claro, melhorou para quem tinha menos possibilidade, mas em contraposição, você compra coisa que você não tem a grana no bolso, não é? Você, Exatamente. você compra um objeto ou um bem que você está sem essa grana, você está projetando uma dívida. É complicado, é complicado. Exatamente. E a gente levando esse momento agora, por exemplo, aquelas pessoas que têm dívidas futuras, logicamente vão ter mais dificuldade de enfrentar esse E, momento que quem não tem, nossa, né? nossa Senhora, Porque você tô você passada já. reduziu o seu faturamento, mas o seu custo por conta dessas dívidas continua. Então, a gente sabe que, logicamente, a gente empreendedor, a gente tem os custos do consultório, tem os custos de Tem. colaboradores, que a gente vai ter que alinhar e ajustar, mas, acima de tudo, quanto mais custo você tiver nesse momento, né, mais difícil vai ser enfrentar essas questões. Então, Vai eu acho que ter essa uma cultura rescisão vai de organizar contrato. a gente. Vai ter que ter rescisão de contrato, né? Negociar o Ex- contrato, porque a dívida Exatamente. faz uma bolinha de neve, vai aumentando no tempo, né? É, É isso e esse mesmo. conceito, inclusive, também do fundo de reserva, né? É um conceito que a gente tenta trazer muito para os Sim, empreendedores da área de saúde. Eu falo, gente, constrói um fundo é de importante. reserva, né? E, É importante. lógico, a gente está numa catástrofe maior, mas, por exemplo, eu tive agora, antes desse processo, há mais ou menos 3 semanas atrás, eu estava em Colatina, né, lá no Espírito Sim. Santo,
e é com alguns profissionais lá, algum deles, na verdade, naquele problema que teve com Mariana e com as enchentes que vieram, né, aqui no Brasil, Sim, perderam sim. completamente a clínica que ficava à beira do rio que passa no meio da cidade, né? Perderam Aham, completamente. Ou seja, né, que é uma catástrofe muitas vezes, mas quem não tem alguma forma de conseguir se erguer, né, desses momentos, dessas sim. possibilidades, né, a gente, logicamente, vai ter muita dificuldade. Eu acho que esse talvez seja um dos aprendizados, que a gente tem que realmente ter uma possibilidade de, né, ser Sim. autossustentável mesmo durante um tempo sem a nossa atividade. Porque a gente, como profissional de saúde, dentista acima de tudo, Ana, nós somos igual jogador de futebol, né? Se a gente se contundir, a gente para de receber, não é assim? Se a gente se É contundir, fica uma verdade. temporada, né? Eu Se eu sou a que... rainha do seguro. Eu tenho seguro para tudo, Bruno. Eu tenho seguro para tudo. Mas tem que ter, né? O E seu. eu não tinha no Brasil. Quando eu trabalhava, eu nunca fiz seguro aí no Brasil, para infortúnio, que a gente chama, né? Sim, Eu tenho seguro para tudo quanto é coisa. Então, eu sou, assim, tem uma amiga minha que vende seguro. Me fala aí, me vende esse seguro aí. Vamos... Porque, na verdade, o seguro, ele te cobre nesse momento, né? De sem dúvida. calamidade natural, porque o Covid está sendo calamidade natural, ele está sendo considerado calamidade natural, o Covid. Porque está Perfeito. contra a nossa vontade, né? É uma coisa que está me obrigando a ficar em casa. Eu não posso ir trabalhar. Então, alguns seguros já estão cobrindo essa falta de ingresso de dinheiro por causa disso, né? Perfeito. A gente tem que tentar pensar no futuro. É realmente, tudo bem, já tem 25 anos que eu estou formada, já estou com uma certa idade e a gente, com os anos, aprende a pensar no futuro, né? A programar o futuro. Até porque com a Perfeito. idade você pode adoecer, você pode ter eu vou ter que operar o ombro agora, né? Que eu teria que ter operado já antes desse problema. Eu vou ter que ficar parada um tempo, então o seguro é para isso. Tem que pagar o Perfeito. seguro. A Laura está falando aqui, ó, eu tenho infortúnio, né? E para a mão direita. Também tenho. A minha mão direita vale mais do que qualquer outra parte do corpo, tem Ah, é? razão. Você Tem pode da mão botar o direita? braço, a mão, pode. Olha que coisa. Ou Tem. seja, e é viável, porque qualquer problema numa mão que não inviabilize em nada outros trabalhos, sei lá, alguém que trabalha num banco, né? Se ela quebrar o dedo da mão direita, não muda em nada a vida dela, né? Ela Não continua trabalhando muda. da mesma forma. Para a gente, o quebrar um dedo da mão direita, né, significa não Pra você trabalhar, né? ter, eu vou operar o ombro, que eu tô com o tendão que arrebentou. Eu vou ter que operar o ombro. São 60 dias de recuperação. São 2 meses. Quer dizer, eu fiquei 2 meses, agora eu vou ficar 2 meses, mais 2 meses, não sei quando, mas eu vou ter que ser operada. E como é que faz sem trabalhar, Perfeito, né? perfeito. Complicado. É bem E de complicado. ombro eu sou craque, viu, Ana? Eu já operei 7 vezes o ombro, viu? Quase um robô. Já foram 7 cirurgias de ombro. Sou quase, né, quase um ortopedista de ombro. Eu tive muitas cirurgias de ombro. E é isso mesmo, a gente fica aqui ó, com o ombro colado. Sim. Já fiz, inclusive, atendimento com o ombro só, viu? Mas não é a melhor opção, não. Mas é difícil, né? Aí você vê, é um jogador de futebol, só que o jogador de futebol ele tem um salário do time, a gente o salário Quem nosso é dera. do consultório, né? Então tem É que estar verdade. preparado para essas intercorrências, logicamente. Exatamente. E esse tem que ser, na verdade, o nosso pensamento. E você falou perfeitamente. Acredito que, querendo ou não, diante de tudo que aconteceu, que vem acontecendo, vai trazer Sim, muito aprendizado para a gente esse momento. sim, E as sim. pessoas que utilizarem isso tendem a voltar muito mais fortes. Logicamente, vai ser difícil para todo mundo, mas se a Mas gente aproveitar esse momento, né, e esse é o nosso objetivo, Ana. Quando a gente está trazendo esse projeto, o objetivo é que as pessoas possam buscar incompetências, né? Incompetência, quando a gente fala, não é que seja ruim. Incompetência é sim, você não conseguir fazer aquilo que não te compete por sim. falta de conhecimento, muitas vezes. A gente sabe a dor do profissional em relação a esses aspectos, né? De gerenciar um consultório, de entender de marketing, de entender de negócio, né? A gente sabe dessa dificuldade. A maioria das pessoas que tem essa dificuldade, dos profissionais, o que eles sempre falam é: eu não tenho tempo, né? Então, assim, o tempo foi criado. Agora E você sobra agora. então, você tem a possibilidade de buscar esses conhecimentos para voltar mais fortalecido, né? A gente trouxe um Exatamente. tema que eu acho interessante. O que que isso vai trazer? O que que nosso consultório vai mudar com isso? E talvez uma das mudanças que vão acontecer é que alguma coisa que já vinha acontecendo, que era
esse universo digital vai ser ainda mais alavancado. Então, se seu consultório não tiver esse universo digital, você vai ter mais dificuldade, né? Exatamente, exatamente. O O pessoal te Sigma, dando aqui. colega, o pessoal da faculdade. É, Beijo a todos, muito obrigada pelo carinho. o pessoal é bom demais rever as pessoas, né? E eu acho que muitas pessoas, ainda mais quando sabem que você está nessa zona aí difícil, né? Que está enfrentando com muita dificuldade, eu acho que ficam todos muito preocupados, né? Sim, Com você aí. direto. Mas Querendo assim, saber tudo. o dia a dia aí, eu tô até, acho que ninguém sabe disso, na verdade, até porque eu não comuniquei, até domingo ontem eu meio que não continuei a live, porque assim, aconteceu uma coisa e assim, até para trazer, clarear os problemas que acontecem com essa problemática do coronavírus na vida das pessoas. Minha mãe mora na Espanha, né? Minha mãe e minha irmã. E minha mãe ontem teve uma problemática, ela tinha sofrido uma queda 3 semanas atrás, e ontem ela acabou sendo internada, né? Por conta dela, ela teve um hematomazinho E a preocupação nossa, de certa forma, é um procedimento simples, ela está utilizando corticoide, está reduzindo, não tem problema, mas a preocupação nesse momento nossa é exatamente dela ter que estar no ambiente hospitalar fazendo esse procedimento, né? Então isso gera uma preocupação, então a gente está muito, desde 2 dias aí, que a gente está bastante preocupado com a situação. E eu imagino que vocês estão vivenciando isso aí um pouquinho, né? A tensão, né, de ter que precisar de alguma coisa e não poder, né? A frase que mais mãe usa aqui na Itália é: pelo amor de Deus, não se machuca, porque você não pode ir para o hospital agora. Exatamente. Estar em casa faz parte disso, né? É diminuir que você tenha Pelo problemática. amor de Deus. Perfeito. É melhor evitar, né? É melhor evitar nesse momento, né? Porque realmente é bem complicada a situação. A pessoa vai por um problema e sai com o outro. Mas... Exatamente. E aqui, na verdade, uma das razões da gente também estar trazendo esse tema aqui para as pessoas é que a gente está assim, meio que naquela dificuldade de saber quem ouvir, né? A gente teve muita reflexão de sair, não sair, volta negócio, não volta negócio. E a gente achou prudente trazer pessoas de fora que estão vivenciando isso para mostrar um pouco do que vem acontecendo, para a gente trazer, através de pessoas imparciais, algumas noções e aí sim a gente tomar a atitude devida. Porque a gente, profissional de saúde, pode, teoricamente, estar no consultório atendendo urgência, né? Mas assim, será que é viável, né, fazer isso? Eu tive, se eu puder falar, a gente tem uns minutos ainda. Eu fui na terça-feira, dia 31 de março, fazer uma urgência e essa paciente, essa sexta-feira passada, me ligou dizendo que estava sendo internada com o COVID positivo. Eu imediatamente tive que acionar o meu médico, fazer a notificação como profissional de saúde, que eu tinha tido contato com uma pessoa positiva. É claro que eu estava protegida, eu tinha utilizado todos os equipamentos de proteção, mas eu, na verdade, estou em quarentena. Até o dia 14 de abril eu não posso sair de casa, porque tive contato com uma pessoa positiva. E em casa eu estou usando a máscara com a minha família. Mandei meu marido para fora do quarto, vai para o quarto dos hóspedes. Porque a medida é essa, a medida é tentar menos contato possível. É claro que eu tenho quase certeza que eu não arrisquei, porque eu usei todos os equipamentos de segurança, mas nunca se sabe, né? Então, Ela repita essa frase todos os dias. Que frase é que ela fala? A das crianças, não se machuca. Ah, é verdade. Eu pensei que isso não fosse acontecer comigo. Quando a paciente me ligou na sexta-feira, eu achei que tivesse, porque eu fui colar um provisório dela. Ela não é minha paciente, é paciente de um outro colega. Que esse colega, ele teve um problema de saúde muito sério, ele não pode atender ninguém. E aí eu fui, atendi essa paciente, colei o provisóriozinho dela, e eu achei que ela tivesse me ligado para dizer, soltou de novo. Aí eu falei, epa, vamos lá, vou colar de novo. Ela, não, eu estou no hospital, me internaram, eu estou com Covid positiva. Não, por favor. Ela, ai, doutora, a senhora, desculpa, mas eu nem sabia que eu estava com a doença, né? Mas ela ficou mal, depois que a gente se viu, no dia seguinte começou a ficar mal e foi internada. Mas assim,
Estou em Porque quarentena. você pode estar com ela assintomática, né? De certa forma. Você não está com nenhum sintoma, mas... Eu tenho quase certeza que nós, profissionais da saúde, com os anticorpos que a gente tem, que devem ser enormes, eu acho que a gente vai ter, a maioria vai ser assintomático, porque a gente trabalha muito perto do paciente, né? Tem um contato muito Perfeito. íntimo. Verdade, Então, verdade, verdade. Eu pode acho que ser que isso... seja assintomático, sim. A maioria dos dentistas, eu acho que dentista trabalha muito, muito arriscado nosso trabalho. Muito contato Exato. com o paciente, né? Vem tudo É, isso. inclusive no grau de profissões, nós estamos no topo aí de contaminação, né? É o que tem o maior risco Exatamente. de todas as profissões, até do que, assim, a medicina, né? Em termos de atendimento. É porque a medicina e os médicos, a grande maioria deles que estão trabalhando na fronte de atendimento, elas estão no dia a dia lá, né? Convivendo diariamente com o vírus. Exato. Mas se a gente tivesse atendendo pacientes, né? Que estão, logicamente, com esse diagnóstico, eu acho que o risco é quase certo, né? Da gente ter alguma Exatamente. problemática. Exatamente. Então, é a profissão mais insalubre de todas, né? Exato. É verdade. Ah, É verdade. não, e a gente vai pensando, Ana, nesse momento tem algumas coisas que acontecem. Eu tava refletindo na minha realidade, né? Às vezes a gente usa aquele jato muitas vezes, e eu pegava Sim. muitas vezes assim, eu nunca usei aquele visor, né? Eu não Visera. utilizava o visor. Eu Sim. uso um óculos de proteção só, mas não usava um visor. E aí Sim. hoje eu fico olhando para mim, eu falo, como é que eu não usava esse negócio, né? Como é Quando que a gente não você usa a usava? viseira, você fala assim, gente, isso aqui vinha tudo no meu rosto. Quando É você isso, tira a viseira, você vê a quantidade imagina. de sujeira que fica agarrada na viseira, você fala, isso vinha tudo em cima de mim, né? E Perfeito. eu vou para minha mãe depois, né? É terrível, né? Perfeito. Porque o ideal É. seria você chegar em casa e ir direto para o banheiro tomar um banho e nem falar com a tua família, né? Porque a gente está contaminado, cabelo, tudo, né? Então, A Luciana está falando que fez milhões de acessos endodônticos, deve estar já com muitos anticorpos, né? Eu acho a que gente você falou espera, a tudo. Acho que a gente gente está espera. criando há muitos anos isso, né? A Luciana se formou comigo, é verdade, além do dentista. É verdade, a gente está arrisca o dia inteiro, a gente arrisca, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que é importante essa coisa assim, primeiro de tranquilizar os colegas, porque eu tive essa experiência, eu não esperava, mas eu sabia que antes ou depois eu teria essa experiência, de tranquilizar os colegas, porque é uma coisa que vai acontecer comigo, principalmente, porque eu estou numa região que tem muitas pessoas contagiadas, para tranquilizar no sentido, protejam-se, tentem usar todos os equipamentos, inclusive a gente fez uma primeira live também com a colega para ajudar todos a falar do protocolo de proteção, e não pode entrar em pânico, né? Não pode. Eu falei com dois colegas hoje que o marido e a mulher, os dois, casal, os dois estão com Covid agora, nesse momento. Dois dentistas. Mas Dois eles são um pouco dentistas. mais idosos, eles são um pouco mais idosos do que eu. Eles têm uns 10, 15 anos a mais do que eu. Então, eu fiquei um pouco preocupada com eles por causa da idade, né? Ele superou bem, a mulher não está tão bem. Então, vamos ver, vamos tentar monitorar essa situação. Mas é um Mas eles foram risco muito contaminados no trabalho ou foram contaminados fora do trabalho? No trabalho. paciente que, infelizmente, veio a falecer, inclusive. Nossa, A nossa. situação também é dramática. Bruno, não tem como a gente viver aqui e não conhecer alguém que faleceu com esse vírus. Não tem como. E, Não tem como. Eu tenho vários conhecidos que os pais, avós, não tem como. A situação degringolou numa situação tal que a gente tem sempre um conhecido que teve problema, infelizmente, né? e aí isso Mas- promove o medo. Eu acho importante isso, Ana, porque assim, logicamente, a gente só começa a ter essa percepção e muitas vezes agir de certa forma, de forma coerente, quando a gente está mais próximo dessa realidade, né? Algumas Exato. gripes passaram pelo mundo, a gente não teve nenhum contato mais próximo e pra gente foi uma gripezinha à toa muitas vezes, né? A Sim, SARS, a aviária, porque muitas vezes não atingiu a gente no nosso convívio, no nosso dia a dia. sim. Quando a gente começa a ver pessoas passando por essa situação, ainda mais essas pessoas Exato. próximas, de certa forma, eu acho que a gente, logicamente, fica muito mais preocupado, né, com a situação e tende a absorver muito mais esses cuidados, né, que devem ser tomados, né, Ana? Exato.
Mas a preocupação só abaixa a imunidade. Então tem que ser propositivo, tem que ser uma pessoa positiva, tem que tocar o barco para frente, porque quanto mais preocupado você ficar, mais deprimido você ficar, é pior, porque a imunidade baixa, né? Concordo plenamente, concordo plenamente. E a gente buscar, a Laura está falando aqui que o Brasil só vai entender a gravidade quando acontecer com alguém mais próximo. Eu acho que isso é natural que aconteça, logicamente, acontece com todos, né? Quando está mais próximo da gente, a gente encontra alguém próximo, a gente realmente fica, por exemplo, eu vejo que a minha cabeça aqui está um pouco diferente, porque eu tenho muito contato com as pessoas que estão vivenciando, né? Com vocês que estão aí, com minha família que está na Espanha, e logicamente me faz ter uma percepção que eu vejo que ao meu redor nem sempre está da mesma forma algumas pessoas, talvez por conta disso, nesse momento, essa desinformação. E a gente sente essa necessidade, né, de trazer isso para a gente exatamente clarear, sem pânico, mas com cautela. Eu acho que esse tem que ser o princípio. Com né? precaução, sem pânico, com precaução. Não é uma coisa que você tem que ficar histérico, mas tem que se proteger, claro. Medidas de segurança para nós da saúde, principalmente. E ficar tranquilo, tentar ser positivo, né? Parabéns aos dois. Grande beijo, Aninha, Fábio. Todo mundo da faculdade. Coisa boa. Bom rever a todos, né, Ana? O Fábio está em Portugal. Ah, está em Portugal? Legal. Hoje eu tive contato com o Henrique também lá de Portugal. Portugal também começou um pouquinho já lá também os casos. Tá indo o negócio. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Infelizmente. Ana, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, né? Acima de tudo, você já deu bastante conselho para todos nós, né? Mas assim, a gente, vindo de alguém que está vivenciando isso, que está realmente sentindo na pele o efeito do isolamento realmente absoluto, né? Como você falou, você está nesse momento vivendo a quarentena, né? Mesmo... A quarentena, nunca pensei. Então, você é melhor do que ninguém. Uma vez na semana fazer compras. Na verdade, quem é que faz as compras grandes sou eu. Então, uma vez na semana, era o meu prazer ir no supermercado toda, com luva, com mascarazinha, e fazer compras. Nem isso eu não vou poder fazer essa semana. Estou em quarentena, não posso sair de casa. Aí, esse sentido do isolamento que é ruim, né? Você sabe que você está em casa por um bem de todos, né? Porque é um senso cívico. É importante o senso cívico que você está em prol dos outros. É uma coisa bem altruísta também, né? Você quer ajudar os outros que é para diminuir esse problema. Mas na hora que você sabe que você realmente não pode sair, aí você fica... Tô de mal. Mas agora vamos tocar o barco. Eu tô de quarentena, tá bom. Até dia 14 de abril eu tô fechada em casa. Tá ok, vamos estudar, vamos tentar melhorar, vamos assistir live do Bruno. Perfeito. Então, o que não falta é conteúdo. Eu tô aqui trabalhando, é o que eu falo, eu tô trabalhando mais do que antes. Eu tô aqui no momento aqui de trabalho total. Então, para isso, pra gente poder... eu me divirto muito com vocês, eu adoro. Compartilhar informação, compartilhar conteúdo, deixar essa vida mais leve, né? Mas com responsabilidade. Essa é a nossa proposta, a nossa missão. Você estava falando dessa questão do isolamento, Ana, e lá na casa de minha irmã, eles estão num dilema grande, porque a briga normal de minha irmã com o marido é quem vai passear com o cachorro, normalmente, né? Vai você, vai eu. Agora a briga é para quem vai, não é para quem não vai. Não. Eles estão brigando, sou eu, vou de novo. Eu estou quase pedindo para o vizinho para me emprestar o cachorro para poder dar a volta. É uma realidade, né? Como a gente ir para a rua faz diferença nesse momento. Meu bem, muito obrigado, tá? Eu acho que todo mundo aqui elogiando, a Andréa também, Vanderlei, que a gente teve um meeting muito legal com a Andréa, com a Isabel lá dos Estados Unidos, a Laurinha também, que é irmãzona aí, que participou também, já é a terceira, né, pessoa que a gente está trazendo aqui da Itália para trazer um pouco, e todas três amigas, e a gente percebe o quanto, acima de tudo, vocês têm trazido conforto para todos nós aqui, mas com responsabilidade. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história e tudo isso com a gente, tá? Muito obrigada a você, sucesso, e vamos tocar o barco. Eu vou estar assistindo as tuas lives e te desejo muito sucesso, e vamos lá. Se tiver dúvida, é só me chamar, que eu tô aqui. Maravilha, e a Ana é sempre participativa na live, eu quero que você continue assim, porque isso faz muita diferença. Essa semana, gente, vamos ter a semana toda aqui, vamos ter amanhã a Milena lá da Suíça, na quarta-feira, outra doutora Ana, médica lá da Alemanha, doutor Fábio Cruz da Espanha na quinta-feira, e sexta-feira, doutora Ana Figueiredo. É só Ana essa semana, viu? Só Ana.
Semana Figueiredo, lá de abençoado, Juxingu. você está abençoado. Essa semana é sua Ana. Abençoado. Estou cercado das Anas essa semana. Mais uma vez, obrigado, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Fica com Deus. Obrigada. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Amém. Tchau. Amém.